Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade de língua portuguesa, que foi dada na terça-feira, no dia 27. Atividades complementares. Leia o texto a seguir. A abóbora menina. Desde muito cedo que a sua atenção se virara para as borboletas, de cores mil, que bailavam sobre o quintal. E sempre que alguma pousava perto de si, a conversa não era outra senão esta. Dizei-me, menina borboleta, como fazeis para voar? Ora, menina abóbora, que quereis que vos diga? Primeiro fui ovo, quase invisível. Depois fui crisálida. E depois, olhe, depois alguém me pôs estas asas. E assim voei. Como eu queria ser como vós e poder sair daqui, ver outros quintais. A borboleta levantava voo e a abóbora menina suspirava. E suspirava. E de nada serviam os consolos de suas irmãs. Nem o consolo dos pés de couve, nem o consolo dos pés de alface que cresciam ali perto e que todas as conversas ouviam. Essa história é de Lopes, o texto é Abóbora Menina, histórias que acabam aqui. Então vamos fazer as primeiras questões. O desejo da abóbora menina demonstra que ela é feliz, sonhadora, esperta ou exagerada? Ela é sonhadora, porque ela queria ter asas, assim como a borboleta. Por que a abóbora menina não podia voar? Porque ela não tinha asas. Porque ela não tinha asas. Porque as abóboras, os pés de couve e os de alface têm em comum que os difere das borboletas. Então, o que é a abóbora, a couve e o alface, eles têm em comum, ou seja, de igualdade, que é diferente das borboletas. As abóboras, os pés de couve e o alface, eles vivem na terra. Então, eles são da terra. E a borboleta? A borboleta voa. Perdão, crianças, coloquei uma vírgula que não era para ter posto. E a borboleta voa, ou seja, ela é do ar. Vamos para a segunda atividade. Desafio. Leia o texto a seguir. As mãos, os pés, o estômago e o corpo. Certo dia, as mãos, os pés, trocando ideias, começaram a se queixar das outras partes do corpo. No final da conversa, chegaram à conclusão de que trabalhavam a vida inteira custeando o corpo e que tudo era mais um proveito do estômago, que comia sem trabalho. Portanto, o estômago que procurasse o seu sustento, porque as mãos e os pés não iriam mais dar-lhe de comer. O estômago pediu muito, mas disseram que haviam tomado uma decisão. Assim começaram a lhe negar comida, o que foi enfraquecendo, e com isso o corpo inteiro. Sentindo as mãos, os pés enfraquecerem, começaram novamente a alimentar o estômago. Mas, como a fraqueza fosse muita, nada lhes valeu, morrendo todos juntos. Textos de Chavin, Mãos, os pés, o estômago e o corpo, de Fábulas de Esopo. Então vamos pensar. De acordo com o texto, é possível dizer que as mãos e os pés A. Brigavam entre si, não gostavam do corpo, achavam o estômago inútil ou queriam ajudar o estômago. As mãos, vamos primeiro só deixar para falar algo com relação à escrita.
Vocês podem reparar que a palavrinha mãos, pés, estômago e corpo aqui está com letra maiúscula. Apesar de ser um substantivo comum, na maioria das vezes, é aqui nesse texto que eles são como se fossem nomes. Então, sendo nomes, eles teriam que estar com letra maiúscula mesmo, tá bom? Então, vamos voltar para o texto. De acordo com o texto, é possível que as mãos e pés brigavam entre si? Não, eles não brigavam. Eles trocavam ideias e queixavam-se das outras partes do corpo. Eles não gostavam do corpo? Não há parte onde que ele diz que não gostavam do corpo, mas eles achavam o estômago inútil. Por que eles achavam o estômago inútil? Porque o estômago comia o que eles traziam. A alternativa correta é C. Achavam o estômago inútil. B. A morte do corpo demonstra que o estômago poderia ter achado comida sozinho? As mãos e os pés eram espertos? Não deveria haver solidariedade entre as diferentes partes? Todas as partes dele são importantes para o seu bom funcionamento. O estômago poderia ter achado comida sozinho? O nosso estômago ele sai do corpo e consegue localizar comida sozinho? Não. As mãos e os pés eram espertos? Não são espertos, porque se eles fossem, eles veriam que somente a junção, a comunhão, a ajuda mútua de todos eles, ou seja, de todos os órgãos, faz com que o corpo funcione bem. Então, eles não foram muito espertos. Não deveria haver solidariedade entre as partes. Olha só, como não houve uma solidariedade porque eles decidiram que o estômago deveria procurar comida sozinho e eles pararam de fazer a parte deles, isso é muito ruim, porque quando você para de fazer a sua parte, a engrenagem para de funcionar. Todos são importantes. Às vezes nós achamos que a nossa função é mais pesada que a do outro. Porém, nós não sabemos qual é a função do outro de maneira completa porque nós não fazemos, nós fazemos a nossa. O estômago também tinha a parte dele, que era fazer a digestão, era soltar o suco gástrico para que aquela comida fosse digerida e absorvida pelo corpo. Então, se não houve a solidariedade, ou seja, a ajuda da mão e do pezinho para ir buscar a comida, então não deu certo. Então, qual é a alternativa certa? A morte do corpo demonstra que todas as partes dele são importantes, então todas as partes são importantes. Crianças, eu espero que eu tenha auxiliado vocês com a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a Pro. Beijos!